Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Sala de Visitas, que hoje vai falar sobre prevenção ao uso de drogas. O nosso entrevistado de hoje é o vereador Jean Madeira, do PRB. Seja bem-vindo, vereador. Muito obrigado pelo carinho e um abraço a todos os nossos amigos da TV Câmara. Isso aí. E a convite do vereador, eu recebo Sérgio Oliva Castillo, psicólogo, especialista em dependência química. Obrigada pela presença, Sérgio. Obrigado, é um prazer estar aqui com você. Sérgio, quando a gente fala de recuperação de dependentes químicos, a gente fala de muito trabalho, né, de muitos desafios. Quais são os principais? Então, quando nós falamos de recuperação, nós temos que falar de uma cultura do nosso país, nós temos que falar de uma estrutura de serviço, nós temos que falar da idiosincrasia, da individualidade desta pessoa portadora desta doença. Então, nós temos um complexo dos nossos serviços disponíveis. Então, nós trabalhamos, o que nós temos? Nós temos uma cultura ainda aqui no Brasil que discrimina muito o usuário. Nós temos uma série de serviços que prestam desserviços. Nós temos uma doença crônica de difícil tratamento com índice muito pífio de recuperação. Nós temos uma disponibilidade de drogas, uma oferta muito grande. Nós temos um problema de repressão às drogas bastante falho. Então, é assim, nós temos um complexo de ações que impossibilita muitas das vezes que o indivíduo consiga se estabelecer num programa de tratamento. Então, não dá para nós atribuirmos isso diretamente apenas ao indivíduo. Ao indivíduo. Por que, vereador, no seu ponto de vista, a gente tem tanto problema em relação a isso? São tantas falhas de todos os lados. Na verdade, tudo começa há muito tempo, né? As drogas chegaram no Brasil e durante muito tempo não se fazia uma campanha, um apelo. Eu lembro que alguns desenhos, por exemplo, o Sérgio pode até me corrigir se eu estiver errado, alguns desenhos animados, os personagens usavam o cigarro, usavam Era cigarro. normal, Era né? normal, era natural. E essa cultura foi implantada, já cauterizada. Eu lembro do cigarrinho de chocolate, lembra disso? Lembro. Então, querendo ou não, infância. aquilo ali vai fazendo parte da infância, vai se tornando natural. O pai que era fumante, o pai ou a mãe que era alcoólatra, e aí foi abrindo esse leque, drogas pesadas foram chegando e tendo um acesso muito mais fácil à nossa juventude. Hoje virou uma bola de neve. Porém, tem jeito. Há sim uma forma de você fazer um trabalho, e eu creio muito na prevenção. É isso mesmo, porque antes de falar das dificuldades, né, que a gente encontra com uma pessoa que já é usuária, tem a prevenção, que é fundamental. Exatamente, porque se você fechar a torneira numa ponta, então automaticamente você vai conseguindo reduzir o número de dependentes químicos, quando você orientar a criança. Minha filha na escola aprendeu que ela tem que fechar a torneira porque tem que salvar o planeta. Então, se você está tomando banho e passa de alguns minutos, ela vai lá e fala, olha, está gastando a água do planeta. Se você está lavando a louça e demora muito tempo, ela cisma que você está gastando a água do planeta, tem que salvar o planeta. Essa cultura está sendo implantada na mente dela. A mesma coisa eu creio que é a cultura da prevenção. Tem que ser implantada, porque se tudo for muito liberal, já era. E desde pequeno, né, vereador? Desde pequeno. Porque a gente vê que muitas crianças passam isso em casa, né? Para os Sim. pais, elas geram mais informação aí, distribuem essa informação. Exatamente. Então, se você corrigir, você doutrinar a criança já na sua formação, ela vai crescer sabendo que a droga mata e não é uma aventura. Porque para muitos é uma aventura de ida sem volta. Senão nós não tínhamos aí vários casos de jovens que morreram com overdose. Quantos estão... Porque a droga não só mata, né, Sérgio? Ela também faz com que a família seja toda destruída. E quantos são aqueles que, por causa da droga, hoje estão presos? Jovens que se tornaram, não apenas dependentes, mas se tornaram, infelizmente, delinquentes. E outra coisa, né? E tem até a questão psicológica, né? Que pode desenvolver ou aguçar alguma
doença, ou uma síndrome do pânico, ou uma coisa assim, isso acontece também, né? Como o vereador estava falando, nós temos, por exemplo, a nossa população carcerária, 95% delas são usuários. Né? Então, nós não temos nenhum estudo dizendo o seguinte: eles estão presos porque são usuários ou são usuários porque estão presos? Ou seja, eles têm uma outra psicopatologia associada, talvez, que induziu eles a isso, ou foi em função da drogadicção. Então, nós sabemos que a droga, nós temos hoje 28 milhões de brasileiros, de famílias, com problemas de usuário já dependente dentro do lar. Então, nós temos um número absurdo. Em contrapartida, nós temos hoje esta doença de uma maior epidemiologia. Nós temos 0,6% da nossa população portadores de HIV. E nós temos o melhor serviço de DST-AIDS que existe quase no mundo como referência ao Brasil. Em contrapartida, nós temos de 12% a 20% da nossa população de portadores de dependência química e nós quase não temos serviço, nós não temos rede, nós não temos política. Então, olha aonde que nós estamos inseridos, nossos filhos estão inseridos, aonde nossas escolas estão recebendo essa demanda e, consequentemente, não estamos fazendo o que deveria de ser feito, que é a prevenção. E a prevenção deveria iniciar de dentro do nosso lar, por exemplo, coisa que não ocorre. Nós temos uma cultura etilista no Brasil. As nossas festas infantis, elas são arregadas de bebidas alcoólicas. É comum nós deixarmos nossos filhos beber. E na garrafa, o rótulo está lá, é proibida para menor de 18 anos. Isso, em hipótese alguma, o pai deveria de ser permissivo de permitir um adolescente fazer ingestão de bebida alcoólica. Uma que o sistema não está nem formado. O nosso sistema neurológico, ele se forma com 21 anos de idade. Então, ele está em formação. Quando está em formação, se ele tiver um acessório que tem esse poder de toxicidade, de alteração, evidentemente que essa estrutura que está se formando já vai se formar desestruturada, diferente. Então, esse hardware, esse hardware cerebral, ele já vai estar com uma formação deformada. Então, o prognóstico dessa pessoa é muito pior. Então, quanto mais tardar, inclusive, o uso de álcool ou outras drogas, melhor é o prognóstico desse indivíduo. Vereador, o Sérgio falou sobre políticas públicas. O senhor é um grande batalhador nesse sentido, de trabalhar políticas públicas, projetos, ideias. E a Prefeitura de São Paulo também recentemente lançou o programa de Braços Abertos. Como que você vê esse trabalho todo que vem acontecendo na cidade de São Paulo? Toda ação para prevenção ou acolhimento desse dependente, que eu quero deixar claro que o dependente químico não é um delinquente, ele não é um marginal. Agora, a dependência química pode levá-lo a cometer algum crime. Por isso, como o Sérgio aqui falou, que eles estão na cadeia, o sistema prisional está lotado, as cadeias estão lotadas, 90% são dependentes. Agora, o jovem, aquele adolescente, ele foi induzido, seja por um amigo ou no afã da aventura, sempre buscando uma dose mais forte. Então, eu quero deixar isso aqui registrado. Porém, o programa de Braços Abertos é um programa dentre tantos outros que existe e eu não posso menosprezar o que foi feito, porque se você está estendendo a mão para ajudar uma pessoa que está na dependência, então isso é digno de louvor. É válido. Agora, nós podemos fazer mais. São Paulo pode sim fazer mais. Por isso, nós aqui defendemos a criação da Secretaria de Prevenção às Drogas. Aí sim, nós teremos um setor onde todos esses programas vão estar compilados nele, trabalhando nas escolas, trabalhando na saúde, trabalhando com o esporte, porque o esporte é muito importante. Quanto mais próximo do esporte, mais longe a criança, o adolescente, o jovem vai estar das drogas, porque quando você é um atleta, você tem que se dedicar, você corre. Você você é um grande... Esse homem aqui na moto é um grande velocista, um motoqueiro fantasma. Agora, a internação em clínicas é um bom caminho, é o melhor caminho? Como que vocês veem essa... Não tem o melhor caminho. Tem assim,
qual é a demanda da pessoa, qual é a demanda dessa pessoa. Depende da fase, do estágio que ela tiver? Eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos ter, para começar, nós não temos um protocolo de atendimento. O vereador falou aqui com relação à quantidade de pessoas, a programas, mas nós não temos um protocolo. Que é importante. E diante de uma epidemiologia dessa, de uma doença que mais chama atenção, que mais gasta dinheiro público, que mexe de uma forma bastante significativa no nosso PIB, nós não temos uma secretaria para tratar desse assunto aqui. Então, veja bem, o que acontece? A primeira coisa que deveria ser estabelecida seria um protocolo para esta doença, e nós não temos. Com o protocolo, o que nós faríamos? Nós teríamos uma avaliação desse dependente. Qual o melhor serviço que ele precisa? Qual o estágio? O que ele demanda? E hoje, infelizmente, o que está sendo implantado, a primeira cultura, de uma forma inclusive tardia aqui no Brasil, que é a cultura de tratamento. O que se diz como tratamento? Que é a internação. Nem sempre o indivíduo precisa de uma internação. Isso pode ser feito num programa ambulatorial. Isso nós temos assim, moleque. Depende de cada caso, né? Cada caso é um caso. Então precisa ser avaliado quais os fatores de risco, como é que ele está, qual a rede social dele, familiar, laboral. Como nós vamos tirar uma pessoa, uma grande maioria dos dependentes, inclusive, estão empregados. Eles estão dentro de empresas, eles não estão na rua. Essa quantidade que nós vemos de pessoas que estão nas minis Cracolândias ou na própria Cracolândia é um número muito pequenininho. Nós temos 1,5 de usuários de crack. Em contrapartida, nós temos 6% de usuários de maconha, nós temos 10% de usuários de álcool, que são graves e que traz maior prejuízo. Só que não chama atenção a isso. Então, se nós tivéssemos um protocolo, nós conseguiríamos avaliar qual é o melhor serviço, inclusive dentro da rede disponível, que também não é muito, mas nós teríamos isso. Então, a internação, ele é como se fosse uma UTI. Ele, às vezes, se faz necessário para que tenha uma desintoxicação, um ambiente protegido, para que depois ele possa ser promovido para um projeto de ressocialização. É o que mostra, né, que a droga ela não tem classe social, não depende de classe social, absolutamente, de idade. Ela é cruel. Ela é cruel. Ela é cruel. Ela é democrática, na verdade. Ela é democrática. Ela é bem democrática. É Ela não escolhe lá para entrar. Sérgio, gostaria de agradecer muito a sua entrevista. Quer deixar um contato para as pessoas poderem falar com você? Claro, se precisar vai ser um prazer, desde palestras, esclarecimento, pode ligar no 99231-3765. Obrigado. E o site? É www.grande, com demudo, house, em inglês house.com.br, grandhouse.com.br. Muito obrigada pela sua entrevista. Obrigado a você, Olívia. Vereador, continua com a gente para falar no próximo bloco mais sobre prevenção, né, vereador? Importante. Exatamente. Nós vamos fazer um intervalo rápido, daqui a pouco voltamos com mais sala de visitas. Até já! Estamos de volta com o programa Sala de Visitas, hoje falando sobre prevenção ao uso de drogas. Continuo com bate-papo com o vereador Jean Madeira, do PRB, e agora, neste bloco, eu recebo José Florentino, que é especialista em dependência química e diretor da Liga da Prevenção. Muito obrigada pela presença. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui. Bom, antes da gente falar sobre o trabalho da Liga, eu queria que você fizesse um pouquinho um panorama do cenário da dependência química no Brasil hoje. Então, a dependência química, ela continua, né, em avanços no nosso país, principalmente. No mundo também, cada país com a sua política, né? Recentemente nós estivemos na Europa e podemos contemplar o que estava sendo feito de melhor em Portugal, né? E o que Portugal vive de uma implantação de pelo menos de insistência de 10 anos em políticas sobre drogas, né? Onde ele fez uma descriminalização, onde ele conseguiu resolver as questões. Lá a heroína, né? E ele tinha heroína também em áreas dominadas pelo uso, como a gente tem aqui com o crack. E eles conseguiram solucionar. E a gente foi com esse propósito mesmo, de entender, de aprender, de discutir, enriquecer a nossa discussão aqui.
Então a gente foi atrás da informação como Liga da Prevenção para poder trazer esse conhecimento e multiplicar ele, logicamente, na cidade de São Paulo e Brasil. Mas tem avançado, assim. Aqui no Brasil também avançado por conta das políticas públicas que não tiveram ainda do interesse da população, do interesse das famílias. Um avanço que a gente gostaria que tivesse, né? Infelizmente, a política pública no Brasil ela está atrelada à condição política. E isso é grave, né? Porque uma coisa não tem que ver necessariamente atrelada à outra. Né? Não tem que andar juntos, eu até diria, mas não uma depender da outra, né? E aí não nasce uma política pública condizente e interessante, porque justamente tem ali a questão política permeando, né? Eu vou dar um exemplo, né? Em São Paulo nós temos um projeto de braços abertos, né? Que ele teve o seu ganho, né? Eu acho que a gente não pode fazer desméritos, né? Uhum. Ele teve o seu ganho, ele teve o seu avanço. Mas a gente esperava muito mais dele como crítico, como especialista. Nós queríamos que ele tivesse realmente a chance de ser a solução para aqueles moradores daquele local, as pessoas que transitam por São Paulo. E na realidade não aconteceu nada disso, né? O que ele deveria mudar para chegar nesse resultado? Ótima pergunta. Primeiro, investir muito mais em prevenção, né? Nós temos uma área dormitório de dependentes de substância e os que estão morando no entorno estão vendo aquilo e não tem nada de prevenção. Quer dizer, ele está aprendendo que ele pode ser amanhã e pode ser de forma até rápida, né? E referente a esses dependentes em situação de rua, uma atenção especializada relacionada primeiro ao tratamento, que é uma questão de saúde. É uma crise de saúde que ele está passando, né? E depois de vulnerabilidade social, uma atenção social. Né? O que foi feito pelo De Braços Abertos foi dar para ele uma acomodação, não deu tratamento e deixou ele com uma reinserção a critério, né? Ele ficou fazendo essa reinserção da forma que ele podia. Mas tudo que ele ganhava, ele acaba investindo na substância. Quer dizer, nós ficamos no looping, né? Como correndo atrás do rabo, não resolvemos a questão. E nesse sentido, a gente acaba perdendo 4 anos de gestão. Né? É aquilo que a gente já disse aqui, né? Tivemos ganho. Né? Porque a dependência química, na realidade, todos os trabalhos realizados pela dependência química tem que ser com escopo aberto, tem que ser um cardápio de opções. E aí, nesse cardápio de opções, estava lá redução de danos, estava lá De Braços Abertos. Então, houve um ganho no sentido de algumas pessoas realmente conseguirem o que procuravam, uma recuperação. E até parar para olhar para essa população também, né? Que fica muito vulnerável, são pessoas que estão ali precisando de ajuda. Isso mesmo. Na realidade, nós não temos que buscar isso como uma resposta. Estamos fazendo algo. Nós temos que ser mais assertivos. Realmente resolver as questões, problemas daquelas pessoas que estão vivenciando aquilo. E não uma justificativa apenas para poder responder para o munícipe e ele ficar satisfeito. Vereador, está aí a importância também de investimentos em campanhas, né, de prevenção. Porque a gente vê o crack invadindo, né, a cidade, São Paulo, a gente tem um grande problema com crack. Então, essa conscientização é fundamental, né? O poder público tem um papel decisivo nesse momento. A começar dentro da escola. Eu acho que nós temos que invadir as escolas da rede pública e orientar. Está aí a Semana de Prevenção às Drogas, né? Inclusive aqui na Câmara nós realizamos esta semana. Foi muito bacana, junto com a Liga da Prevenção, onde tivemos palestras, tivemos aí vários workshops, todos tiveram oportunidade até mesmo de colaborar para a criação da Secretaria de Prevenção às Drogas, toda a metodologia dela, como ela iria funcionar, e isso tem que chegar até a escola, porque quando você orienta a criança, quando você começa a fazer essa campanha na escola, como eu disse no quadro anterior, ela chega em casa e conduz, ela leva essa informação. Ela se torna um agente multiplicador. Aquela criança, aquele adolescente se torna um agente multiplicador. E fazer o bem é a melhor coisa que tem. Até rima. Nós colocamos dentro da Cracolândia um projeto de aulas de judô
para jovens com dependência química. O Florentino esteve presente no dia que nós fizemos essa inauguração e hoje o nosso campeão olímpico, que é o Henrique Guimarães, medalhista de Atlanta, é quem faz essas aulas, esse treino com mais de 70 jovens que estavam em situação de risco e hoje podem estar sendo conduzidos no caminho do bem. Florentino, você é diretor da Liga da Prevenção e atua nessa área já há bastante tempo. Quando surgiu a Liga e o que é a Liga da Prevenção? E hoje eu vim até com a camisa da Liga para mostrar, né, que eu visto a camisa da Liga, né? A Liga da Prevenção, essa é uma versão da camisa que a gente fez em Portugal, onde a gente foi buscar as informações, onde a gente teve chance de aprender, né? E a gente marcou presença lá, foi muito legal. A Liga da Prevenção nasce com uma consciência de unir todos os... Nós somos ousados, viu? Chamar os profissionais da prevenção de prevencionista é ousado, que a gente criou uma palavra nova. Todos os prevencionistas, para que eles tenham possibilidade de aprender metodologias novas, informações mais rápidas e que eles possam aplicar isso no meio que eles vivem, na sociedade, na comunidade, que é um pouco mais difícil, nas escolas, né? Mas que ele tenha condição de captar principalmente a atenção do jovem. Não é fazer uma atividade por fazer, né? Nós não queremos marcar a agenda da escola. Nós queremos que o aluno realmente reflita, aprenda e no futuro ele tome uma decisão, porque essa decisão é só dele. É ele que vai decidir a vida dele quando ele for fazer essa experimentação. Não vai estar o pai do lado, não vai estar o palestrante da liga, não vai estar o aplicador de atividade, não vai estar ninguém. É ele, o traficante, é ele, o amiguinho, é ele fazendo uso da substância. Informação é fundamental, né? Porque quando você conversa com a criança, e eu tenho a impressão de que o uso de drogas, de bebida, enfim, vem acontecendo cada vez mais cedo na vida, né, de uma criança, por exemplo. Então, ela ter aquela informação é fundamental. E entra, desculpa te interromper, e entra como se fosse algo muito bacana. É como o Florentino falou aqui sobre o pular o muro. Por que você não pula do muro? Porque sabe que vai se machucar. Vai se machucar, não vai ser agradável. Não vai ser agradável. Agora, a droga, ela chega, a informação da droga chega para o adolescente que está naquele momento curioso, o homem em dúvida, o jovem em dúvida, o ponto de interrogação, como uma coisa positiva. Tipo, pô, vamos embriagar assim, vamos encher a cara, vamos fumar aqui um cigarro de maconha, vamos cheirar essa trilha aqui de cocaína. Você vai ver que você vai ficar pilhado, vai ficar na adrenalina. Só que chega para ele a informação super positiva. O problema é que é doce como mel, mas no final é amargo como fel e é onde muitos destroem a sua vida, a sua família e todos aqueles que estão ao seu redor. É verdade. Daí, ter trabalhos como o da Liga são fundamentais. Importantíssimo, não pode parar. Por isso, esta casa fez a justa homenagem no último dia 18 de junho. Nós recebemos aqui os prevencionistas, aqueles que arregaçam as mangas, que vão para as ruas, vão para as escolas. Quero até aqui mandar um abraço para o Amauri Figueiredo, que faz um trabalho do Juventude contra o Crack, toda a equipe da Liga da Prevenção, aqueles que usam o esporte, usam a educação, a cultura, o teatro, né? Eu acho muito legal aquela equipe. E todos receberam esta homenagem, porque é uma forma da Câmara Municipal impulsionar, avançar, dizer o seguinte: nós estamos juntos, porque para combater as drogas ou para preveni-las, não podemos caminhar sozinhos. Juntos somos mais fortes. Isso aí. Quando a gente fala de prevenção, a gente não fala só de um trabalho tão especial quanto vocês fazem, de trabalhos na escola, de políticas públicas. A gente fala de conversa em casa também. Começa aí? Exatamente. O Florentino sabe, ele fala isso, muito importante, queria que ele deixasse, porque é onde o pai precisa ser orientado de como abordar o filho que chegou e ele percebeu a dependência. O pai, como, Florentino? Conta o pai, na gente. realidade, ele é uma sequência de educação. Nós estamos aplicando hoje, ainda, nós estamos fazendo assim, a prevenção do que a gente aprendeu do pai aprendeu do vô e assim sucessivamente. Ou seja, ela é arcaica, antiga, agressiva, né? Porque nós somos da época ainda, se eu te pegar, você vai ver. E já não é mais assim. O adolescente que não hoje... se adapta à realidade de hoje, nenhuma, né? Porque o adolescente de hoje é um aparelho diferente, né? Ele é muito mais preciso, mais inteligente, mais rápido, mais exigente. E ele precisa dessa informação mais prática, né? Por isso que o traficante ganha espaço diante da prevenção,
Porque ele fala a ele linguagem fala a do mesma jovem. linguagem, ele atrai pelo que ele vende. No caso dos pais, os pais precisam entender um pouco mais, conversar mais e dialogar muito mais, que não tem paciência. Nós estamos falando de um pai que trabalha o dia inteiro, que vê o filho à noite quando não está dormindo ou quando saiu, ele que vai dormir. Nós temos uma mãe que geralmente segura toda a administração da casa e da educação do filho. E essa mãe, ela é fadada a ser a codependente. A codependência é importante explicar que ela não é uma patologia, ela é um fenômeno, né? Muito parecido com a depressão. A pessoa muda, ela deixa de ser aquela calma que ela tinha e ela passa a ser mais agressiva. A família toda, né? Ela quer corrigir a situação do jeito dela e não mais usar o que é necessário para poder corrigir o filho. Então isso é um pouco difícil. Agora, uma coisa interessante, quando o filho negociar a saída, que é fadado a acontecer, não tem como a gente fugir disso, então a gente pode permitir desde que faça com ele o primeiro contrato. Olha, você vai sair, mas você vai com quem? Aonde? Que horas vai, que horas volta? Tem dinheiro? Com quem você vai estar? Tá, eu vou passar pelo local de vez em quando, mas eu não vou me aproximar, mas eu quero que você me veja. Porque eu quero constatar que realmente você fez um bom acordo comigo. Cuidar ainda é o melhor caminho. Melhor caminho. Mas no retorno tem uma coisa muito legal. É. Verifique tudo isso. Abrace, receba com um abraço, né? E oferte algo para comer para você poder conversar com ele. Como foi? Ele saiu, ele se divertiu. Vamos lá. O abraço é um scanner. Você conhece o cheiro do seu filho. Qual é o cheiro de retorno? Que cor que está esses olhos, né? Que esse paladar, esse cheiro que ele está trazendo, qual que é? E senta com ele e fala, e agora, como é que foi? Deixa ele contar para você que ele precisa desse tempo. Então essa é uma dica assim que funciona. Funciona muito bem. O que pode acontecer é seu filho querer falar sempre, porque ele vai confiar em você, que a partir daí você é um pai amigo. É isso aí. Obrigada, Florentino, pela sua entrevista. Deixa um contato, então, para o pessoal falar com você. Nós somos da Liga da Prevenção, uma entidade, no momento, um movimento grande. Hoje já tem mais de 200 mil pessoas que estão atuando com a gente em mais de 20 cidades. Para ter mais informações, site www.ligadaprevenção.com.br e o e-mail nosso, se quiser fazer um contato com a gente, Liga da Prevenção, tudo sem acento, tá? Liga da Prevenção, @gmail.com, e a gente fica à disposição para poder trazê-lo para o nosso lado da prevenção. É isso aí, Florentino. Obrigada e parabéns pelo trabalho. Vereador, muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui e por esse bate-papo. É sempre um prazer estar com todos vocês e deixar um recado a todos os pais: cuide dos seus filhos, a educação começa dentro de casa. Aquele que não cuida dos seus, principalmente da própria família, negou a fé. Não vamos perder a fé na maior instituição que é a nossa casa, a nossa família. Contato, vereador? @Jean Madeira, você pode me seguir pelo Instagram. Obrigada a você que nos acompanhou em mais uma edição do Sala de Visitas. Até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.